Meus pequenos e minhas pequenas, quinto ano que ficou em casa, nós tivemos uma aula hoje presencial, na qual o tio explicou esse assunto aqui. Depois que nós explicamos um pouquinho a respeito desse assunto, que está bem na página 46, nós retornamos aí algumas páginas antes para a gente dar umas dicas para vocês terminarem, tá bom? Então, primeiro eu explico o que são entradas e bandeiras dentro da história do Brasil. Depois a gente retorna lá para a página 38, 36, que é para a gente ver algumas questõezinhas lá para vocês concluírem em casa, tá bom? Na página do livro. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Nós na página 36, ou aliás 46, a gente tem aí esse texto que fala dessas duas coisas, que são na verdade, o que é que elas são? Elas são expedições, tá? O que são expedições? São, digamos assim, são viagens, né? São viagens, né? Vamos fazer uma expedição, enfim, expedição é uma viagem muito longa, né? Uma jornada, quase uma jornada. Então essas viagens longas eram feitas no interior do Brasil por alguns motivos principais. Então, no interior do nosso país havia muita floresta, havia muita riqueza escondida, né? Mas que ninguém tinha condição de ir até lá. Então o governo português resolveu então pagar para certas pessoas fazerem essas viagens, né? Então ele lançou uma expedição chamada de entradas. Então as entradas eram expedições pagas pelo governo de Portugal, tá bom? O governo de Portugal ele selecionava algumas pessoas corajosas para fazer essa viagem ao interior do Brasil. Só para viajar, só para fazer expedições? Não, eles iam procurar riqueza, né? O objetivo dessas expedições aí, chamado de entradas, era exatamente esse. Qual é? Procurar riqueza, né? Essa riqueza poderia ser em forma de pedras preciosas, metais preciosos. No caso, eles buscavam ouro, buscavam prata, mas também uma riqueza que poderia custar vidas de seres humanos, né? Ou seja, eles também iam tentar capturar índios. Por qual motivo eles queriam capturar índios? Os índios iam servir ao governo português como escravos nas plantações de cana, tá bom? Eles iam fabricar o açúcar. Quer dizer, o governo de Portugal estava interessado também nos índios, só que não deu muito certo, né? A gente sabe que não deu certo e foi necessário trazer o africano para complementar essa economia, vamos dizer assim, dos escravos por parte do governo de Portugal. Porque o índio era muito mais complicado, né? O índio tinha a igreja católica que protegia, o índio tinha lá suas habilidades de se esconder no território que ele conhecia muito bem, né, que é o Brasil. Enfim, eram muitas as dificuldades de se capturar os índios para transformá-los em escravos. E assim, as entradas eram isso. Agora, o que eram as bandeiras? Né? O que eram as bandeiras? Quem eram essas pessoas? Né? As bandeiras faziam exatamente a mesma coisa que as entradas faziam. Eram expedições de seres humanos passeando em longas viagens ao interior do Brasil em busca de riquezas. Só que a diferença é que as bandeiras não eram ajudadas pelo governo, não. O pessoal que seguia nessas bandeiras, eles iam por conta própria, eles eram homens que tentavam chegar ao interior do Brasil de qualquer maneira, né? Eles imprimiam longas jornadas, enfim, todos armados com armas de fogo, tentando encontrar riqueza, pedras preciosas e também capturar indígenas. Eles eram chamados de bandeirantes, tá bom? Bandeirantes porque eles faziam parte das bandeiras, tá, moçada? Tá, meus pequenos? Então, os bandeirantes viajavam pelo interior do Brasil também em busca do seu sonho de ficar, digamos, muito rico, né? E para isso, nem que isso desse como resultado
acabar com muitas vidas humanas. Aqui no nosso livro didático, então, entendemos, né? Entendemos aqui, ó, bandeiras é a mesma coisa das entradas, só que as entradas eram ajudadas pelo governo de Portugal, enquanto as bandeiras eram feitas por pessoas particulares. Eles eram chamados de bandeirantes, tá bom? Eles eram chamados de bandeirantes. De onde eles saíam? Eles saíam de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, viu? Salvador, para percorrer o interior do nosso país em busca dessas benditas riquezas. Eles andavam por aqui tudo, né? Pelo norte, aqui pelo leste, aqui pelo sul, né? E andavam por toda a região do Brasil em busca de melhorar de vida. No nosso livro didático nós temos aí página 46, como vocês podem notar, falando exatamente sobre eles, sobre as entradas e sobre as bandeiras. Aqui nessa parte fala o que o tio já falou agora há pouco, ó, que as entradas eram organizadas pelo governo, digamos, para favorecer a expansão da colonização para o oeste e descobrir riquezas, tá bom? Então, as bandeiras eram da mesma forma. Aqui a gente vê aqui a imagem dos bandeirantes atirando no mato. Eles usavam armas de fogo, né? Eles capturavam índios, acorrentavam índios, enfim. Mas quando os índios pegavam eles também, não ficava de graça, né? Então, olha só. Nessa parte também continua falando das chamadas bandeiras, que eram compostas por diversas pessoas. Não eram só portugueses, não, que moravam em São Paulo e Rio de Janeiro, não. Eram portugueses. Muitas vezes eram padres que participavam, muitas vezes participavam pessoas comuns, né? Mulheres, crianças, todos poderiam participar das bandeiras, se aguentassem a viagem ao interior do Brasil. Fazer bandeira não era fácil, muitas delas duravam anos e eram formadas por uma grande quantidade de pessoas, enfim. Sofriam ataques de índios, adoeciam no meio da floresta, passavam uma fome danada. Encaravam animais selvagens e tanto as entradas como as bandeiras viviam da mesma situação, né? Essa parte a gente vai também discutir com mais aprofundamento, né? Com mais profundidade. A gente só vai ver aqui a imagem de dois bandeirantes, né? Uma pintura, é claro, mas o bandeirante aqui do nosso lado esquerdo, ele representa um dos mais famosos, que é o Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho, que tinha muitas fazendas pelo interior do Brasil, muitas fazendas pelo interior do Piauí, inclusive Oeiras, Teresina, ele tinha terras em todo lugar. Então ele passeava de um lado para o outro procurando riquezas, índios, pedras preciosas, metais preciosos e muitas vezes trabalhando como mercenários, né? Se um escravo fugisse, o cara contratava ele para buscar o escravo de volta. Se o escravo se organizasse em comunidades no meio da floresta, contratavam ele para incendiar a comunidade de escravos que estava no meio da floresta. Era uma vida de louco, né, naquele tempo, dava para fazer muitos filmes. Então olha só, passada essa parte que eu acabei dando uma geral para a gente, quando a gente for fazer essas atividades já está mais fácil um pouquinho, a gente vai agora para as páginas que eu falei para vocês, no comecinho da aula. E na página 38 nós temos aqui os pedacinhos que a gente precisa terminar de complementar aí no livro didático. E essa parte a gente ainda está falando ainda de governo geral, está falando ainda de invasões francesas, invasões holandesas. Na sexta questão da página 38, ela pergunta assim, ó, onde era a sede do governo, tá? A sede do governo e onde ela foi instalada, né? Aí nessa linha você coloque aí a Bahia de Todos os Santos. Por que eu estou colocando logo direto? Porque tem gente que está colocando Bahia com H e não é. No início, bem no começo da história do Brasil, Bahia era escrita dessa maneira. Mas depois foi mudando, aí o pessoal foi e acrescentou o H no meio, ficou Bahia com H. Mas bem no início, Bahia de Todos os Santos era escrito desse jeito aqui. Bom? Então, são questões que você pode facilmente resolver. Eu vou só dar uma dica com as demais para você fazer. Por exemplo, na sétima questão. A sétima questão, ela diz assim, marque X nas respostas corretas. Aí temos aí 4 alternativazinhas. Vocês vão analisar qual delas é a correta.
Tomé de Souza, por exemplo, fundou a cidade de São Paulo? Não, então você não marca, tá bom? Agora uma correta. Essa aqui, por exemplo, as capitanias não deram certo, por isso o rei resolveu criar o governo geral? Sim, tá certo. Se tiver mais correta, você marca. As capitanias não deram resultado positivo, então o governo resolveu criar o governo geral. Portugal resolveu criar o governo geral no Brasil. Bom, a oitava questão: quais eram os objetivos do governo geral? O governo geral é aquele pessoal onde somente um governante no Brasil poderia existir, né? E esse governante era ajudado pelo capitão-mor, o ouvidor-mor e o provedor-mor. Certo, até aí tudo bem, mas olha só. O que é que está perguntando? Qual era a função do governante? O governante tinha que fiscalizar a colônia, viu? Vocês tentem colocar do jeito que vocês souberem, mas comece com letra maiúscula, tá bom? Direitinho, bonitinho. Então olha só, eles tinham que fiscalizar a colônia, né? Fiscalizar a colônia. Qual colônia? O Brasil. O Brasil era uma colônia antigamente, tá bom? Não era um país não, era apenas uma colônia. O que mais? Eles tinham que cobrar impostos, tá bom? Enfim, tinham que defender a colônia também. Fiscalizar, cobrar e defender a colônia. Estou colocando por alto assim no esquemazinho para você organizar seu pensamento e colocar. Não coloque assim embaixo um do outro não, coloque de forma argumentativa, ou seja, coloca na forma que você aprendeu com as tias de caligrafia e português, tá bom? A nona questão você vai só circular. Qual é a função do capitão-mor? Não é fazer a segurança, né? Não é organizar a defesa, então você circula aquela parte que fala disso. Qual é a função do ouvidor-mor? Não é fazer as vezes de juiz, não é ser um juiz. E qual é a função do provedor-mor? O provedor-mor cuidava de quê? Do dinheiro, né? Cuidava da cobrança de impostos, enfim. Aí marca que mais estiver adequada aí com a nona questão. Bom, a 10ª questão responda quem foi o governador que veio depois. A 10ª questão agora pergunta qual é o governador que veio depois do Tomé de Souza, né? Que sucedeu o Tomé de Souza, como era o nome dele, né? Essa aí eu não vou colocar porque ela tá no nosso texto. Dá uma lidazinha no texto anterior que fala do governo geral da página anterior, tá bom? Da página 36 você encontra. Na página 36 você encontra fácil, tá bom? Só o nome da pessoa, você coloca só o nome da pessoa. Aí qual foi a data que isso aconteceu? 1553, beleza, tá ótimo. Letra C, cite alguns fatos que ocorreram no seu governo. Então no governo dele, essa pessoa que você vai colocar o nome dele aqui na 10ª questão, na letra C, você pode colocar que ele expulsou os franceses, né? Que ele ajudou muitas coisas no Brasil, fez muitas coisas interessantes. Ele trouxe o padre José de Anchieta ao Brasil, né? O nosso primeiro professor. O José de Anchieta ensinou muitos índios a falar português e também acabou fundando escolas no Brasil, né? Criando escolas. Inclusive foi fundado o Colégio São Paulo. O Colégio São Paulo foi de onde surgiu a Vila de São Paulo, hoje a cidade de São Paulo. Tá bom, meus pequenos? Meus pequenos e minhas pequenas, olha só. A questão número 5 da página... 5 não, desculpe, número 11. A questão número 11 pergunta por que foi tão importante fundar o Colégio de São Paulo. Eu acabei até já falando, né? Porque a partir do Colégio de São Paulo foi criada a Vila de São Paulo, né? E consequentemente, gente, foi fundada a cidade de São Paulo. Tá bom? Por isso que foi importante. De um colégio surgiu uma cidade. Hoje a cidade de São Paulo é uma grande cidade, por sinal, né? A 12ª, vamos colocar um ladinho aqui mais clarinho para a gente ver melhor.
12ª, né? Vamos ver o que é que diz aqui a 12ª. Quem foi o terceiro governador-geral do Brasil, né? E por quem foi ajudado para expulsar os franceses? Nosso querido Mendes Sá. Mendes Sá, ele conseguiu, o terceiro governador-geral do Brasil, ele conseguiu expulsar os franceses do Brasil. Os franceses estavam loucos para tomar o país, né? Expulsar os franceses. Foi sozinho que ele fez isso? Não, ele teve a ajuda de seu sobrinho que conhecia táticas de guerra, né? O seu sobrinho, Estácio de Sá, ajudou a expulsar os franceses da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro hoje, né? Então, olha só. 13ª, o que é que a 13ª está pedindo pra gente? Quem invadiu o Brasil durante o governo de Duarte da Costa? Olha, eu acabei de falar dos franceses aqui, né? Então você raciocina, foi os franceses, tá bom? 14ª, o que é que fala a 14ª? Numere cada coluna de acordo com o respectivo governo geral. Então, 14ª, você dá a página, estamos aí na página 39, tá bom? A gente vai fazer essa daqui e aí amanhã a gente faz mais outras páginas e explica mais um pouquinho. Então na página 39 nós temos aí os quadrinhos que você vai enumerar direitinho. Quadrinho 1, quadrinho 1, 2, 3, que tem aqui os governadores, tem o Tomé de Souza, tem o Mendes Sá e tem o Duarte da Costa. Então você vai enumerar os feitos desses três aqui. Por exemplo, lá diz assim: quem foi que fundou a cidade de Salvador, né? Aí número 1 foi Tomé de Souza, que fundou a cidade de Salvador. As demais vocês fazem, tá bom, gente? As demais, qualquer dúvida, deixa lá, entre em contato que eu respondo com vocês, tá bom? Mas tentem fazer. Mendes Sá fez o quê? Vamos ver o que é que Mendes Sá fez. O que é que o Mendes Sá fez? Expulsou os franceses da Baía de Guanabara. Então, Mendes Sá expulsou os franceses, né? Deve ter aí alguma alternativa que fala, enfim. Tentem fazer as demais, que aí qualquer dúvida vocês falam que amanhã a gente tira ela, tá bom? Ok, meus pequenos, então vamos lá. Fiquem na paz, por hoje é só, amanhã tem mais aula, tá bom? Ok, nos encontramos amanhã.